Amado Deus, nosso Pai, nós te damos graças por este momento. Pedimos, Senhor, falar ao nosso coração, que a Tua palavra venha nos tocar nesta noite e fique tocando sempre na nossa vida. Obrigado, Pai, por este momento e usa-me como instrumento do Senhor. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Meus queridos irmãos, amigos, a palavra que eu vos trago nesta noite é de muita responsabilidade para mim. Preste bem atenção, olhem para mim. Eu vou estar olhando para vocês. Eu vou olhar para você agora. Olhem para mim. É de muita responsabilidade a palavra que eu vou falar nesta noite. Eu não sei, meus queridos, como será o resultado desta palavra. Eu não gostaria de agradar você hoje. Hoje eu não quero lhe agradar. Eu gostaria de falar a palavra de Deus, mesmo que não agradasse você. A minha vida nesta noite, aqui, neste púlpito, é diferente das outras vezes que eu me apresentei aqui. Talvez eu nunca mais pregue esta palavra. Nunca mais. Não sei. Talvez nunca mais pregue esta palavra. Talvez pregue a mesma mensagem, mas não com o mesmo espírito que eu quero pregar nesta noite, que Deus falou ao meu coração. Então eu vim de um modo diferente hoje. Só para vocês terem uma ideia, hoje, eu não estou preocupado com a sua autoestima. Não estou preocupado com a sua autoestima. Eu não estou preocupado se você está bem ou não. Hoje eu não estou preocupado com isso não. Eu não estou preocupado com o seu casamento. Se o seu casamento vai bem ou mal. Eu não estou preocupado também com isso. Eu não estou preocupado se a sua conta bancária está negativa. Se você tem, se está negativa, não estou preocupado com isso não. Eu não estou preocupado se você está com saúde ou não. Incrível, mas eu não estou preocupado com isso hoje. Eu não estou preocupado se você está trabalhando ou não agora. Também não estou preocupado com isso. Eu não estou preocupado se você gosta de você ou não gosta de você. Não, eu não estou preocupado com isso. O que me tem tirado sossego nesses últimos dias, e eu tenho acordado cedo e me preocupado, sabe o que é? É que daqui a 100 anos, muitos dos que aqui estão estarão queimando no fogo do inferno. É isso que está me preocupando. Muitos que aqui estão, daqui a 100 anos, estarão queimando no fogo do inferno. É com isso que eu estou preocupado. Eu estou preocupado porque muitos hoje até professam a fé em Jesus Cristo, mas vão desistir, vão se desestimular, o diabo vai arrastar, vão cair no mundo, vão cair no pecado e vão passar uma eternidade no inferno, porque vão rejeitar a Jesus Cristo. É isso que está me preocupando realmente, porque, meus amados, a cultura, ou seja, o cristianismo de hoje está baseado na cultura de hoje e não na Bíblia. Está um cristianismo cultural e não bíblico, e não biblicista e espiritual. Nós estamos caminhando dentro de uma cultura e estamos esquecendo da palavra de Deus. E isso tem fragilizado muito a vida cristã de muita gente que se diz crente. No domingo passado, baseando no mesmo pensamento, nós usamos uma ilustração do Jornal Batista, que o muro pertence ao diabo. Aqueles que ficam em cima do muro não decidem. E eu pergunto a você, quem está em cima do muro merece confiança? Merece ou não merece? Fulano está em cima do muro. É de confiança ou não? Conta com ele ou não? Então o muro é do diabo. Naquela história que nós falamos para quem ouviu domingo passado. Então muitos não resistirão às tentações e apostatarão da fé. E vemos hoje pessoas tão mundanas quanto o mundo. Pessoas que se dizem crentes tão mundanas quanto
pensam como o mundo, que andam como o mundo, que olham como o mundo, vestem roupas sensuais como o mundo, veem coisas na TV e na internet que não deveriam ver, mas que são escravas de programas obscenos, imorais, pessoas que vivem iguais ao mundo, que usam as músicas mundanas, pessoas que dizem: eu amo tanto estas coisas do mundo, eu faço rir das coisas que Deus odeia. Mas alguns dizem assim: mas graças a Deus que eu sou crente, eu sou cristão, eu não pareço, eu não mostro, mas eu sou cristão. Será, meu amado, que você realmente é um cristão? Domingo passado nós mostramos também a questão do que é ser cristão. Tem muita gente que está sendo enganado, que está se enganando, e que o diabo está enganando, achando que é cristão, e não é coisa nenhuma. E por que você é cristão? Por que você diz que é cristão? Porque uma vez você fez uma decisão por Cristo, mas não é diferente, não mudou nada, e você diz que é cristão, ninguém percebe. Nós falamos também que o versículo 26 de Atos 11 mostra que em Antioquia os discípulos de Jesus foram chamados, apelidados pela primeira vez de cristãos. Atos 11, 26. Mas quem foi que os identificou como cristãos? A comunidade. E por que a comunidade os identificou como cristãos? Porque eles pareciam com Cristo. Tem muita gente que hoje parece com o diabo e não com Jesus. Leva uma vida tão desgraçada que não tem nada de Jesus nela, nem na fala, nem no comportamento, nem na atitude, em coisa nenhuma, e diz que é cristão. Também falei na mensagem domingo passado que a maior igreja do mundo tem 1 bilhão e 200 milhões de adeptos. 1 bilhão e 200 milhões de adeptos. E todos dizem que são cristãos. E a igreja é idólatra. Porque se não fosse idólatra, eles não estariam lá. E a Bíblia diz que nem o idólatra entra no reino de Deus. Mas dizem que são cristãos. E agora, nós aqui também dizemos que somos cristãos. Mas a nossa vida não mostra nada disso. A sociedade talvez não saiba disso. E se ninguém sabe disso, se converta, você não é cristão. Ser cristão é ser diferente, sim. É ser diferente, sim. Não dizer que entrou pela porta estreita e anda pelo caminho largo. Não pode ser cristão assim. Eu entrei pela porta estreita, mas você anda pelo caminho largo, meu irmão. Que é isso? Que cristão é esse? Porque salvação é pela fé. E somente pela fé em Jesus Cristo. E esta fé é seguida de arrependimento. Você tem que ter um certo abandono do pecado. Tem que abandonar o pecado. Tem que ter um ódio pelas coisas que Deus odeia e um amor pelas coisas que Deus ama. É isso que é ser cristão. Tem um crescimento em santidade, mas um crescimento mórbido, não que seja semelhante ao mundo, como muitos são, que vivem por aí iguais ao mundo, as coisas do mundo. E Paulo diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não é pegar a forma da forma do mundo, mas ser diferente do mundo. Ser igual a Cristo, igualzinho a Cristo, não ser igual a muitos cristãos mundanos, porque tem muitos cristãos mundanos, mas ser igual a Cristo. Compare-se a si mesmo com a Bíblia, faça uma comparação sua com a Bíblia Sagrada, pois a Bíblia diz em 1 Coríntios 11, de 23 a 30, o contexto deste texto, ela diz: examine-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Isso quer dizer, teste-se a si mesmo, para saber se você está na fé. Teste-se a si mesmo, para saber
se você é um verdadeiro cristão, comparando-se com a Bíblia Sagrada. Olhe, se você saísse agora, de casa em casa, perguntando às pessoas se elas eram cristãs ou não, elas iriam responder que sim. 99% de todas as casas que você andar, em Paulistana, em Jacobina, em Acauã, em Betânia, em Queimada Nova, em todas as cidades adjacentes, 99% das pessoas diriam que eram cristãos. Dessas 99, 85% nunca, ou não andam em nenhuma igreja. E das que andam na igreja, que é uma porcentagem bem pequenininha, poucos estão preocupados com a sua santidade. Poucos estão preocupados se o Evangelho vai ser pregado ou não, se fazemos missões ou não. Poucos estão preocupados se a Bíblia é a palavra de Deus, se a fé genuína dá vida à pessoa, a vida cristã. Poucos estão preocupados em crescerem na vida cristã, com a sua salvação. Estão preocupados, bem pouquíssimos. Olha, 99% diz que sim, dizem ser cristãos. 85% não vão à igreja. Os pouquinhos que vão ainda estão pouquíssimo preocupados com a vida cristã. É por isso que a pessoa não se apega mesmo a Deus, porque para servir a Deus tem que ter coragem, tem que ter fé. Não é para qualquer um, não. É para todo mundo, mas não é para qualquer um. As pessoas abrem logo, elas desistem logo, porque infelizmente elas não seguram na palavra de Deus. Eu vou dizer uma coisa, olha, por causa disso, você sabe o que é que nós merecemos? Por causa desse tipo de vida, por causa desse relaxamento, que nós rebelamos contra Deus, que nós odiamos as coisas que Deus ama, e amamos as coisas que Deus odeia, e que nós não fazemos uma outra coisa a não ser pecar. E Romanos 3,23 diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Segundo a ideia do texto, todos nós, eu e você, já nascemos depravados. Segunda ideia, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então nós já nascemos depravados, distantes de Deus. A questão é que você não fez nada e não faz nada além de pecar na sua vida. Estamos todos afastados de Deus, e por causa disso, o que é que nós merecemos? A ira de Deus. E aí dentro um problema, porque na teologia relacional Deus não tem ira, só tem amor. Ah, Deus é amor, é amor, é amor, é amor, e muitos se apegam a isso, mas a Bíblia fala da ira de Deus. É o que nós merecemos, o ódio santo de Deus. E você diz, espera um pouco, pastor, Deus não pode odiar ninguém, porque Deus é amor. Não, meu irmão, você precisa entender, e entender uma coisa muito importante. Jesus Cristo ensinou, os profetas ensinaram, os apóstolos também ensinaram isso, que a não ser a graça de Deus revelada em Jesus Cristo, o nosso Senhor, a única coisa que nos resta, que resta para você e para mim, é a ira de Deus. Se não fosse a graça de Deus, a única coisa que me restava era a ira de Deus. Exatamente por causa da rebelião, da minha rebelião contra Deus, do meu pecado contra Deus. Então só resta a ira de Deus. Essa rebelião me afasta de Deus. Muitos dizem, não, Deus não pode odiar, porque Deus é amor. Mas eu digo, não. Deus tem que odiar, porque Ele é amor. Deus tem que odiar, porque Ele é amor. Eu, Manuel Vicente Lima, eu amo crianças.
Mas eu odeio o aborto. Eu amo crianças. Tanto é que hoje eu estou cismado com ela daqui, mas eu odeio o aborto. Você ama o aborto? Alguém aqui ama o aborto? Aldenor, você ama aborto? Quando se fala em aborto, você ama aborto? Vocês amam aborto? Eu odeio aborto. Eu detesto aborto. Agora eu amo crianças. Se eu amo o que é santo, devo odiar o que não é santo. E isso é algo que muitos esqueceram. Muitas das coisas que você gosta de fazer, Deus odeia. Muitas coisas. A palavra na Bíblia abomina. Abomina até hoje. Eu odeio isso. Abominar. Deus abomina determinadas atitudes de pessoas que se dizem crentes. Deus abomina a tua atitude. Ele odeia a tua atitude. Então, muitas coisas que você faz, Deus odeia. Você vai passar a vida toda fazendo só o que Deus odeia, só o que Deus abomina, e ainda quer ir para o céu? Tenha santa paciência, meu irmão. Você só faz pecar, mas você quer ir para o céu? Mas nem tudo está perdido, porque você ainda está vivo, como diz, enquanto há vida, há esperança. E você sabe qual é a única maneira pela qual você e eu podemos nos reconciliar com o Deus Santo? Qual é a única maneira que eu posso me aproximar dele? É através da morte do seu Filho Jesus Cristo. Quando ele foi pendurado naquele madeiro, aquele humilhante madeiro, ele resolveu a minha parte. Isto é como ele disse, está consumado, tetelestai, a conta está paga. Então ele resolveu a minha parte, quando ele foi pendurado naquele madeiro. Mas escute, se você hoje é salvo, você não foi salvo porque os romanos e os judeus rejeitaram e mataram Jesus Cristo. Você não é salvo porque eles colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus Cristo. Você não foi salvo porque eles perfuraram o tórax de Jesus Cristo com uma lança. Você não foi salvo nem mesmo porque eles fizeram Jesus Cristo sofrer até a morte e morte de cruz. Pois Jesus Cristo levou os pecados de todos nós com ele, e toda a violenta ira de Deus que deveria ter caído sobre você e sobre eu, caiu sobre o único Filho que Deus tinha, Jesus Cristo. Toda a ira de Deus, ao invés de cair em mim, em você, caiu sobre o único Filho que Deus tinha. Alguém tinha que pagar por isso. Deveria ser eu, deveria ser você, ou todos nós. Não, Jesus pagou por nós. Nós não merecíamos e nem merecemos, mas Ele pagou por nós. Alguém tinha que morrer. E veja, foi Deus, o Pai, quem esmagou o seu próprio Filho por mim e por você. De acordo com as palavras de Isaías 53, que diz, em um dos textos diz assim: ao Senhor agradou moê-lo. Sabe o que é moer? Deus moeu Jesus Cristo por mim e por você. Toda a ira de Deus foi lançada sobre o seu próprio Filho, por causa do meu comportamento, por causa do teu comportamento. É por isso que a gente encontra nele, em Cristo Jesus, a nossa salvação. As pessoas dizem que a cruz é um sinal de quanto o homem é valioso. Isso não é bem verdade, não é verdade. A cruz é um sinal de quanto o homem é depravado. Porque Jesus foi para lá exatamente por causa da depravação humana, do pecado humano, da violência humana, da maldade humana. Então não é sinal de homem valoroso ou valioso, coisa nenhuma. É sinal de homens depravados. Ao ponto de Jesus morrer por nós naquela humilhante cruz. Somos tão depravados que o único Filho que Deus tinha foi sacrificado
por nós naquela cruz. A única coisa que poderia salvar um extrato de imundícia como nós foi a morte do único Filho de Deus. A única coisa que poderia salvar um extrato de imundícia como nós foi a morte do único Filho de Deus, sob a ira do seu próprio Pai, pagando o preço do pecado de um povo tão ruim, tão maldoso, tão ingrato, tão nojento, tão imundo e pervertido como nós. Onde eu e você estamos dentro, estamos imbuídos nesta situação deplorável. Como o ser humano é mau. Jesus Cristo foi levantado entre os mortos, poderoso para salvar. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. E agora, o que você é chamado a fazer? Depois de tudo isso aí, e você diz, entrar pela porta estreita. Como você faz isso? Entrar pela porta estreita. Jesus disse, o tempo é chegado, o reino de Deus se aproxima. Mas o que você precisa fazer? Em Marcos, Jesus diz, arrependei-vos, arrependa-se. É o que você precisa fazer. Deixar essa sua natureza ruim, essa sua natureza péssima, é rebelde, teimosa, e se arrepender, se você quer ir para o céu. Se arrependa, é o que Jesus diz, arrependa dos seus pecados. Creia no poder do Evangelho de Jesus Cristo. E se você crê que já é salvo, você não foi salvo por forma mágica, não. Você é salvo porque você se arrependeu e acreditou. Acreditou no poder de Cristo. E não foi coisa isolada. Você continua vivendo a vida digna de um verdadeiro cristão comprometido com Jesus Cristo até a medula óssea, no mais profundo do seu ser. Jesus Cristo falou, o tempo se aproxima e o reino de Deus é chegado. Agora passem o resto de suas vidas se arrependendo dos seus pecados e crendo em mim. O tempo é chegado. Passa o resto da vida se arrependendo e crendo. Está no Gerúndio, velho. Disse Jesus Cristo, para você fazer, arrepender e crer. Conversão não é como uma vacina, não, gente. Tem que pensar que conversão é que nem vacina. Ah, eu tomei essa vacina. Eu já fiz isso um dia. Já fui vacinado. Você não ficar servindo a Deus, meu irmão, você não vai para o céu, coisa nenhuma. Conversão é um processo. Salvação é um processo. Eu me arrependi, eu creio que nada. Não é assim, não. A questão, meu irmão, é que você continua se arrependendo de seus pecados e se você continua crendo. É essa a questão. Não é que você se arrependeu, é que você continua se arrependendo e crendo, porque você não parou de pecar. Porque aquele que começou a boa obra em você também a terminará. Nós pregamos que você entre pela porta estreita. É o texto que diz. Mas olha, só a porta estreita é só ela. Não procure outra porta. Mas veja ainda, o caminho também é estreito. A porta é estreita, meu irmão, mas o caminho que você vai andar também é estreito. Ou você pensa que o caminho é lá? Porque muitos decidem, mas passam o resto da vida vivendo iguais ao mundo. Não mudam coisa nenhuma. Não existe mudança. Ninguém percebe. São iguais ao mundo, no trabalho, na escola, na rua, na vizinhança, nos negócios que fazem na rua, são iguais ao mundo. Não mudam nada. O que está acontecendo com muitos que se dizem cristãos, hein? O que está acontecendo com muita gente? Há muitos aqui que são crentes carnais, não estão em nada agradando a Deus. Irmãos, cristãos carnais não existem. Mas você pode dizer, pastor, Paulo disse em 1 Coríntios 3, não sois porventura carnais? Sim, Paulo disse isso. Mas você precisa ler o livro todo para entender melhor o que foi que realmente Paulo disse. A maior parte das coisas que a gente acredita ser verdade é ditado pela nossa cultura e não pela Bíblia.
eu acho, eu creio. Que nada, gente, é a Bíblia, é a palavra. A Bíblia é o experimento da verdade. A Bíblia ensina que o cristão genuíno recebeu uma nova natureza. E se isso não aconteceu com você, então se converta, meu irmão. Você não é cristão genuíno, coisa nenhuma. Porque um cristão genuíno tem um pai que o ama, tem um pai que o disciplina, que cuida dele, que se importa com ele. Há muitos que estão em pecados. E você conhece muitos que estão no pecado. Talvez você seja um deles também. É hora de pensar, parar e decidir a sua vida. Arrependa-se. Porque esses estão correndo perigo de irem para o inferno, que estão no pecado. Não existe apenas uma porta estreita, mas também um caminho estreito. O sinal para saber que você é um cristão verdadeiro hoje é andar pelo caminho estreito. Se você diz que entrou pela porta estreita, mas anda pelo caminho largo, você está errado. Você está entendendo isso? Quem está entendendo, diga amém. Você entrou pela porta estreita, mas está andando pelo caminho largo, meu irmão. Está longe, está fora. Eu temo muito, e eu gostaria que você pensasse nisso, eu temo muito aqueles que passam a maior parte de suas vidas dizendo que as pessoas são salvas. Quando morre uma pessoa, não, já está lá no céu. Se salvou, só para agradar a família. Aí você está mentindo. Você vai mentir para agradar a família? Dizer que as pessoas são salvas, sem você saber coisa nenhuma delas? E a vida, às vezes, delas não identifica nada disso. Então eu temo isso. Não diga que elas estão salvas. Diga-lhes de como fazer para serem salvas. É assim, irmão. Não digam que essas pessoas são salvas. Diga-lhes como fazer para serem salvas. A salvação é um processo sobrenatural. Portanto, Deus é quem diz. Mas nós não queremos ofender as pessoas. Queremos agradá-las com palavras que elas querem ouvir. Aí nós não queremos ofender essa sociedade tão podre que a gente vive. Aí nós estamos querendo só dizer palavras que elas gostem, né? Palavras que elas querem ouvir. Mas não estamos falando a verdade. Estamos mentindo para elas e para Deus. Muitos querem dar o céu para as pessoas como se fossem donos dele. O céu é de Deus. Prega a palavra. Mas não vá querer agradar ninguém, dizendo politicamente correto, relativismo, mais ou menos assim. De jeito nenhum. Não faça isso. Pregue a palavra. Viva a palavra. É isso que eu estou apelando para você hoje. Porque nós vivemos numa época em que as pessoas estão mais preocupadas em pular, gritar, bater palmas, ficar atordoadas, entretidas com algo frenético, ao invés de buscar a santificação de suas vidas e de crescer em santidade e testemunho. Então, quando está oba, o culto foi uma maravilha. A gente gritou, a gente pulou. Olha, foi uma coisa assim incrível. Sabe, foi uma maravilha o culto. Apenas com movimentos. Não, eu convido você a buscar a palavra de Deus. A sua santificação. Teste-se a si mesmo. Examine-se a si mesmo. De acordo com a Bíblia. Então essas pessoas, elas ficam como que entretidas, né? Estão apenas se entretendo. E alguns dirigentes ficam entretendo as pessoas ao invés de ensinar-lhes o caminho da salvação. Ensinar-lhes o caminho da salvação. E essas pessoas ficam frenéticas. E elas pulam, caem, gritam. Ficam tão empolgadas com as coisas fora de si, ao invés de preocupar com as coisas dentro de si. Não o que você vê e sente, mas o que você experimenta, o que lhe dá a convicção de que você nasceu de novo, seu novo nascimento. Agora veja, Jesus Cristo em sua vida, ele é só um acessório ou ele é o centro dela? Pense nisso.
Pergunte a você mesmo: Jesus Cristo em minha vida é só um acessório ou Ele é o centro da minha vida? Faça essa pergunta para você. É acessório ou é centro? Como você pode saber que é um verdadeiro discípulo de Jesus Cristo? Pelos frutos. E qual é o fruto que você está produzindo, meu irmão? Você parece como o mundo, age como o mundo, experimenta as mesmas coisas do mundo, as mesmas alegrias do mundo, a mesma linguagem do mundo, consegue amar as coisas, as mesmas músicas do mundo, as mesmas gestos sexuais do mundo, as mesmas piadas imorais do mundo. Você consegue amar o pecado, praticá-lo. Você consegue amar a rebeldia e ser rebelde. É o que você consegue fazer. Então, meu amado, você não conhece a Deus. Sabe por quê? Porque você anda sua vida toda ditada por uma cultura sem Deus. Ao invés de ser conduzido pela palavra, pela Bíblia, pela palavra de Deus, onde estão os seus frutos? Pense. Jesus Cristo está ensinando esta passagem sobre frutos. Aí Jesus Cristo senta com você assim, frente a frente, aí ele diz assim, olha para você e diz, espinhos e espinhos. Aí você fica assim meio intrigado com o que Jesus está dizendo. Aí ele diz assim, deixa eu te fazer uma pergunta. Pode nascer figos, bons frutos, de uma espinheira? Claro que não, Senhor. Que loucura. Pode não. Pode nascer. Então ele pergunta, pode nascer figos, bons frutos, de uma espinheira? Claro que não pode. Pode nascer espinhos de uma árvore boa, de figos, de uma oliveira e tantas outras árvores que queira? Pode? Não. Claro que não. Senhor, isso é loucura. Eu não sou fazendeiro, eu não sou marceneiro, eu não sou biólogo, eu não sou botânico, mas é claro que isso não pode. Senhor, se alguém disser isso, fizer isso, pode crer em duas coisas: ou é um mentiroso ou é um louco. Aí Jesus disse, muito bem, ou é um mentiroso ou é um louco. Pode você, meu amado, dizer que está em mim, disse Jesus, e produzir maus frutos? Se você diz que tem Jesus no seu coração e você produz maus frutos, então só tem duas coisas: você é um mentiroso ou é um louco, e não um discípulo. Ou você é um mentiroso ou é um louco, e não um discípulo. Mas deixa eu dizer mais uma coisa. Vamos supor que eu anunciei à igreja que estaria pregando hoje à noite. Está todo mundo aqui. Tem aqui alguns, Damião, a esposa, meu querido Gilberto, a esposa, tem outros aqui que estão visitando, e eu não chego. Meus irmãos ficam pacientes, olha para trás, olha, cadê o pastor? E eu não chego. De repente eu chego correndo aqui, vendo até a frente. Diga, irmãos, me perdoe. Aconteceu o seguinte: eu vinha vindo na BR e meu carro furou o pneu. Aliás, ele está internado, está no soro, e eu estou preocupado com a situação, a saúde dele. Aí furou o pneu. Eu fui trocar o pneu e uma porta da roda escapuliu e saiu correndo na BR. E eu, irmão, displicente, descuidado, saí correndo atrás daquela porta da roda do carro. De repente eu peguei a porta. Quando levanto a cabeça, a 10 metros de distância, veio um caminhão de carga de 30 toneladas a 140 por hora e ele me atropelou. Por isso eu cheguei atrasado. Me desculpe, irmãos. Aí você diz, pastor, essa aí não.
É absolutamente impossível um caminhão com 30 toneladas, numa velocidade dessa, atropelar o Senhor e o Senhor não ser mudado. Chegar desse jeito aqui do mesmo jeito, ficar do mesmo jeito. É impossível, pastor. Quem é maior? Deus ou um caminhão de 30 toneladas? Quem é maior? É Deus ou um caminhão de 30 toneladas? É quem? Deus. É quem? Deus. É Deus. E como é que alguém diz que teve um encontro com Deus e continua do mesmo jeito, não foi transformado? Se é maior. Como é que você diz que teve um encontro com Deus e continua do mesmo jeito, mentindo, pecando e não foi transformado nada na sua vida? Então, esta palavra que eu gostaria de passar para você. E finalizando, eu gostaria que você pensasse na sua situação. Se você diz que é crente e tem um comportamento de mundano, então se converta hoje. Pode fazer a sua conversão, porque seu comportamento é de mundano, não é de crente. O que você fala não é verdade, é mentira. Você está vivendo uma vida de mentiras e dizendo que é crente e dizendo que é da família PIB. Então mude. E aqui eu valho-me da história de Alexandre o Grande. Foi inspecionando os soldados. Estavam os soldados todos lá naquela posição de sentido, muito sentido. E Alexandre olhou para ele de rosto. Tinha um lá na posição de sentido, todo mucureba, o gorro amassado, a farda amassada, a fivela do cinto amassada, o coturno todo sujo, todo lá. Alexandre olhou para ele bem nos olhos e disse: como é teu nome? Aí ele orgulhosamente disse: Alexandre. Meu nome é Alexandre, senhor. Ele disse: então trata de ou mudar de vida ou trocar de nome. Que o Alexandre sujo, o Alexandre relaxado, para ter o mesmo nome do Alexandre o Grande. Hoje Jesus Cristo passa e ele olha na tua cara, ele olha bem nos teus olhos e ele diz: tu é o que mesmo, menino? Eu sou cristão. Eu sou cristão, todo orgulhoso. Jesus perguntando, ele diz: então tu ou muda de nome ou muda de comportamento. E com esse teu comportamento aí tu não é cristão de nada. Tu é um maluco e não cristão. Preste bem atenção. Por isso que eu disse: talvez não pregar essa mensagem nunca mais, porque ela é assim: ou você se endireita ou mude de nome. Se é que quer ir para o céu. Se quiser ir para o inferno, está bom demais, do jeito que está. Pode continuar assim. Talvez quando você morrer, além de ficar um bocado de gente doido para você ir para o céu, outro lá adulando sua família, um monte lá adulando, não, está no céu. Está no céu. Um infeliz com um comportamento do cão durante a vida e o povo querendo empurrar para o céu. Aí vem a religião e fica querendo socar no céu, socar a força. Converta, amigo. Se você quer ir para o céu, então se converta. Somente com Jesus é que você pode chegar lá. Cura a sua cabeça, por favor.